Bom dia. Bom dia. Eu já ia soltar um boa noite, pensando que é uma boa noite, que não estou chegando ninguém, mas é bom dia. Privilégio estar aqui em Brasília, nossa segunda vez ministrando aqui nessa amada igreja. Estivemos aqui no acampamento. Quem teve naquele acampamento que ministrou lá? Olha aí a galera, bacana, benção. Tem uns novos casais que se formaram com o tempo, que benção, gente do céu. Bom, estamos aqui, eu e minha esposa, Ana Lídia. Já fomos muito bem apresentados aqui, as nossas credenciais foram apresentadas, que bênção. Mas a gente veio de Londrina, norte do Paraná, cidade linda, você tem que passar lá e experimentar um pouco de Londrina. E hoje estamos aqui para ministrar o coração de vocês. Vou falar um pouquinho da nossa experiência como casal, e a Ana vai terminar fazendo essa apresentação, que ela é a parte mais bela da minha vida, entendeu? Estamos casados há 21 anos, vamos fazer 22, se eu não me engano. Já. Eu não esqueço a data, nunca, eu sou fera nisso, sou muito bom, só que não. Mas vamos fazer 22 anos de casado, temos 2 filhos, o Gabriel e a Heloísa. Fala um pouquinho da gente para eles. Gente, bom dia. Eu ia falar boa tarde a gente está meio trocado nos horários. Bom dia, gente. Que alegria poder estar aqui com vocês. Lá com as mulheres eu falo que é o auditório mais lindo que tem. E aqui também, porque vocês são lindos, jovens, na flor da idade. E como é gostoso poder chegar aqui e ver vocês oferecendo ao Senhor a melhor fase das suas vidas. Nós temos 2 filhos, o Gabriel tem 17 anos, está naquela fase de prestar vestibular, estudar, se preparar. E eu tenho temos uma pequena de 9 anos, a Heloísa, também um presente de Deus para as nossas vidas. E somos muito gratos a Deus por termos sido abençoados com esse casalzinho, né, amor? Foi verdade. Agora, falando um pouquinho de nós nos conhecemos num acampamento, numa conferência como essa, um acampamento, foi muito bom. E eu tive uma estratégia para os meninos aí, tá? Vou já deixa aqui. Então a gente tinha que ir para um acampamento, tinha que ir umas 2 horas, 3 horas de ônibus, eu acho. E o ônibus foi enchendo e ela não chegava, e eu, querendo conversar com ela, bater um papo com ela, reservei o lugar do meu lado. Todo mundo que passava, tem gente aí? Eu falava, tem. Eu não sabia ainda, mas eu falava, na fé, tem. Daí passava de novo, tem, não pode. Até que o ônibus chegou, ficou lotado, eu sabia que ela era sempre atrasada. Eis que ela entra no ônibus, só tinha um lugar. Daí quando ela perguntou, tem alguém aqui? Eu falei, é você. E eu tive a oportunidade de conversar com ela com essas 2 horas, entendeu? Indo para o acampamento, eu fui ministrando o coração dela e assim por diante, né, amor? E ali começou uma história. Então, você está numa conferência, está num acampamento, está no meio da igreja, é o melhor lugar para se encontrar alguém, para você construir essa vida a 2. E hoje o nosso desafio é ministrar sobre casamento, numa conferência majoritariamente de adolescentes e jovens que não são casados. Quem aqui não está casado? Aí, a grande maioria, bastante gente. 100% quase das pessoas. Então foi nos dado esse desafio de falar sobre esse tema que já começou a ser abordado. Por quê? Porque casamento não começa no dia do sim. Se você acredita que o casamento seu começa naquele dia no altar, você está enganado. Nós trazemos dentro dos nossos 21, quase 22 anos de casamento, toda a nossa experiência de namoro e noivado, não é assim que acontece? É verdade. O casamento ele vai tocar a sua vida de alguma forma, né? Então, você pode não ser casado, mas isso é um assunto muito pertinente para todos nós, independente da idade que nós estamos. E eu me lembro claramente quando eu disse sim para esse homem da minha vida, quase 22 anos atrás. Quantos sonhos, quantas expectativas. Isso não se apaga da nossa memória, porque é um passo muito grande, um divisor de águas que nós damos na nossa história. E aquilo ficou marcado na minha vida. E quantas coisas eu entrei para o casamento sem imaginar que eu iria enfrentar. A nossa maior espelho, o nosso maior espelho no relacionamento, normalmente é o casamento dos nossos pais, de pessoas próximas que nós temos, e às vezes o casamento deles não é da forma que nós achamos que nós queremos reproduzir algumas vezes. Então essa chegada para o sim, ela precisa ser preparada e regada primeiro por muita oração. Uma boa escolha. Você precisa, menina, presta atenção aqui, se tornar para o outro a pessoa que você gostaria que a pessoa encontrasse em você.
Muitas vezes a gente fica esperando, né, um príncipe encantado, algo de Deus especial, mas como nós temos nos comportado? Qual tem sido a nossa atitude para o casamento? Como você tem passado os seus anos se preparando em santidade, se separando para o Senhor, para ser justamente a pessoa que você quer encontrar para se casar? Ou você tem falado assim, poxa, deixa eu gastar aí, né, a minha solteirice de qualquer forma e depois eu vou me separar para um homem? Isso não é possível. Você precisa se preparar para se tornar exatamente quem você está buscando para se casar. Exatamente. Resumindo, você é o que a pessoa que você está procurando procura? Vou repetir. Você é o que a pessoa que você está procurando procura? Porque eu já vi várias situações, nós somos líderes de jovens aqui por muitos anos lá em Londrina, e as pessoas sempre têm grandes expectativas, mas elas não se põem também a criar esse tipo de pessoa, e ser aquela pessoa daquela que você está procurando, procura. Então, se você, rapaz, está procurando uma moça bacana, de Deus, tal, você também é essa pessoa legal, de Deus, crente, de verdade. Senão, eu acho que Deus não vai unir esses dois caminhos. Eu acho que Deus vai unir caminhos de pessoas verdadeiramente cristãs com pessoas que são verdadeiramente cristãs. Há muita piada sobre casamento, né? Tem muita coisa que se fala. Não sei se você já viu que casamento é que nem piscina gelada. Já ouviu falar sobre isso? Não. Sempre tem um louco que pula primeiro. Vocês não entenderam a piada. Piscina gelada, sempre tem um louco que pula primeiro. E pior, essa pessoa que pula primeiro fala assim, está um pouco gelada, mas você acostuma com o tempo, pode entrar, e chama você para esse rolê. Casamento é isso, é essa experiência. É claro que eu estou brincando, mas na verdade o casamento é essa experiência corajosa. Só os corajosos vão experimentar o que é casamento. Foi muito bem falado aqui ontem e hoje sobre a questão do tempo da solteirice, que é muito importante. Você tem que ser realizado em Deus, porque somente duas pessoas felizes em Deus poderão ser felizes juntas, e foi esse resumo da mensagem anterior aqui, e ontem também o Vinícius pregando sobre esse tema. Nós temos que estar bem com Deus, e só assim poderemos fazer o outro feliz. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, sobre casamento. O tema é quando dois pecadores dizem sim. Repete comigo. Quando dois pecadores dizem sim. Tem pecador aí nessa plateia ou não? Ixi. Cheio de pecador. Então agora é isso mesmo, quando você vai se unir com outro pecador. Olha só, vamos abrir lá, pega a sua Bíblia, abre comigo lá em Efésios, no capítulo 5. Nós vamos ler apenas 2 versículos, do 31 ao 33. Efésios, no capítulo 5, 31 ao 33. E a palavra de Deus diz assim: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande, repita, grande. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Esse texto do apóstolo Paulo, ele escreve suas cartas, e ele era um pregador da palavra de Deus, ele plantava as igrejas e pastoreava as igrejas por meio de cartas. A carta aos Efésios é uma carta muito intrigante, porque ele chega nesse momento, ele fala com maridos e esposas, e ele fala o seguinte: olha, o marido precisa amar a sua esposa, e a esposa precisa respeitar e ser submissa ao marido. Olha aqui para mim, meninos e meninas, se você fosse pegar uma qualidade que chama amor, você daria às meninas ou aos meninos? O que você acha? Amor está intrinsecamente ligado a quem? Quem que ama mais? As meninas, né? As meninas são mais apaixonadas, românticas. São mais românticas, né? Elas querem que você abra a porta do carro, quer receber flores, quer receber mensagens. A gente espera, na verdade, um príncipe encantado, não é desse jeito? Meninas? Mas de repente elas recebem só o cavalo, o príncipe caiu, só chegou o cavalo, é mais ou menos assim, né? Aquela brincadeira do beija-sapo, beija, 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 ele nunca vira príncipe, vai com o sapo mesmo. E realmente, geralmente a gente daria a palavra amor, a característica amor, no colo das mulheres. Mas Paulo, ele faz ao contrário. Nós não lemos todo o texto, mas ele faz ao contrário. Ele fala: maridos, amem suas esposas.
Pega o segredo aqui. Maridos, amem suas esposas, e esposas sejam submissas aos seus maridos. Quando a gente fala hoje em dia sobre submissão, as mulheres, por causa de toda a onda feminista, elas vão torcer o nariz. Sei lá, eu acho que a gente tem que reinterpretar esse texto aí, vamos achar outra versão, outra tradução, porque submissão está meio desgastado, não vai ser bem. Abrindo um parênteses aqui, uma certa vez eu fui convidado para fazer um casamento, e era um casamento ecumênico, e a menina não era cristã, era católica, e o rapaz era cristão, e perguntou se eu fazia o casamento. Eu falei, eu faço, vocês têm que sentar comigo algumas vezes, e assim por diante. E daí na última sessão que nós estávamos conversando sobre o Evangelho, sobre Cristo Jesus, ela soltou assim, olha, você pode pregar todos os textos, pastor, menos aquele que fala que a mulher tem que ser submissa. Ela falou, eu tenho essa exigência. Adivinha o texto que eu preguei no casamento dela? Justamente esse. Não, é que ela não tinha entendido. As pessoas acreditam que a submissão cega. Não, mas antes de Paulo pedir para que as esposas sejam submissas, ele pede algo muito maior para o marido: amém. E aí que está a inversão. A inversão que Paulo apresenta para nós é o amor. Ele coloca o amor sobre o colo do homem, e ele não coloca qualquer amor. Porque você pode falar assim, eu posso amar como meu pai ama minha mãe. Não, ele não fala assim, ame como o Fábio Júnior amou as suas 6, 7 esposas. Também não. A metade da laranja, né? Carne e unha, olha que coisa linda, mas, né? Não é esse tipo de amor, não. Ame como o poeta descreveu sobre o amor, não. Ele fala, ame como Cristo amou a igreja. Olha só o modelo que ele coloca. Ele não coloca qualquer modelo. Ele fala assim, eu tenho um modelo para falar aqui que é amor, como Cristo amou a sua igreja. Se você for pensar como Cristo amou a sua igreja, ele se entregou por ela, ele deu sua vida por ela, ele serviu ela. Então você vai entendendo que a submissão que se pede para a mulher é baseada no amor que se pede ao homem. Então, homens, meninos, olhem para mim, a nossa responsabilidade é imensamente maior do que das meninas. E posso ouvir um amém ou não? Gostei, teve alguns homens aqui que falaram mais amém, uns no fundo ali, os mais casados, tem uns aqui que estão meio medrosos, mas a gente vai resolver isso até o final. Bom, quando eu vejo isso aqui, então, eu vejo que os cônjuges constroem seu casamento no dia a dia. O casamento não é algo que vem pronto do céu, caiu no dia do sim. Há 22 anos atrás o casamento caiu e pronto. Não, nós temos que construir esse casamento dia após dia. Certa vez a Ana chegou para mim e falou assim, olha, ninguém vai chegar e bater na porta, com licença, cheguei aqui para ajudar o casamento de vocês, construir o casamento de vocês. Ninguém vai fazer isso. Você falava que a gente tinha que nutrir o casamento como uma flor. Todos os dias, né? Essa responsabilidade é nossa, de trazer beleza, de trazer leveza, de trazer o cuidado, né? Para que a gente se submeta a esse marido como, meninas? De forma fácil. Né? E essa palavra desgastada, ela precisa ser reinterpretada. Como é que eu vou me submeter? Submeter é você entender que Deus coloca sobre o homem uma visão e a gente vai entrar debaixo dessa visão. Né? Nós fomos feitas da costela do homem. Nós fomos tiradas ao lado deste homem. Para quê? Para caminhar com ele. E olha só, a nossa matéria-prima já é diferente. Eles foram feitos do barro e nós fomos feitas do osso. Né? Então, a gente é dotada dessa capacidade diferenciada de produzir vida, né? Células sanguíneas, aí entra toda uma questão da maternidade, né? Dessa facilidade de nós sermos as portadoras do amor de uma forma tão altruísta. Né? Então, quando a gente entende que é estar debaixo de uma mesma missão e não sermos taxadas, né? Debaixo dessa visão machista, autoritária, não tem nada disso. A palavra do Senhor ela é linda, porque ela nos coloca no mesmo nível. Exatamente. Bom, então eu escrevo aí, cônjuges constroem seu casamento dia a dia, modelado fundamentalmente pela sua teologia. A teologia dirige o nosso modo de pensar, falar, de agir dos nossos cônjuges. Às vezes fala assim, teologia, mas espera aí, eu estou numa conferência, Eros, o que tem a ver teologia com isso? Tudo. Diga comigo, eu sou um teólogo. As mulheres uma teóloga. Vamos dizer juntos? Está muito fraco, gente. Eu sou um teólogo. A questão não é se você é ou não. A questão é se a sua é uma boa teologia ou uma má teologia.
Teologia é a revelação de Deus para o coração do homem, aquela revelação que você tem. Se você entende, compreende quem é Deus na sua vida verdadeiramente, você vai ter um modo de agir que vai glorificá-lo. Agora, a sua teologia, se for uma má teologia, uma má compreensão equivocada do que Deus quer para mim e a sua vida, isso vai interferir também na sua visão de casamento. Quando olhamos para o casamento, entendemos. E o pastor Sproul, um pastor presbiteriano, certa vez ele escreveu o seguinte: todo cristão é teólogo. A questão não é ser ou não um teólogo, mas se somos bons ou maus teólogos. Mesma coisa como adoração. Não quer dizer que você adora ou não. A questão é que todos adoramos. A pergunta é se adoramos o Deus verdadeiro ou não. Todo coração do ser humano busca algo para se curvar. Isso fala a teologia, a revelação de Deus. Aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida se curvará diante de Deus e somente dele. Agora, se o seu coração não se curvar diante de Deus, se curvará diante de outras coisas ou de outras pessoas. É por isso que você vê pessoas se curvando diante do dinheiro, do sucesso, da fama, do sexo. E essas coisas que foram criadas por Deus para serem bem administradas biblicamente, quando elas não entendem isso e tomam o trono da sua vida, elas tornam o Deus da nossa existência. Então, quando falamos sobre esses temas tão perspicazes e importantes para a nossa vida nos dias de hoje, nós temos que entender que se Deus não estiver no trono, alguém estará ocupando esse lugar. É por isso que todos nós somos teólogos, todos nós temos uma visão de Deus. Vira e mexe, as pessoas chegam na minha sala e falam: eu creio em Deus. Eu falo: que bom, então me fale o que você crê. A pessoa, ela trava: eu acredito em Deus. Mas quem é Deus? Deus é amor. Todo mundo fala isso. Fala assim: mas Deus não exige justiça e mudança de vida? Acho que Deus que respeita o que a gente crê. Espera aí, na verdade essas pessoas não creem em Deus, elas creem num Deus, D minúsculo, que é a projeção de si mesmo. Olhe para mim, se o seu Deus, ou o meu Deus, nunca disse não para mim, bem provavelmente, esse Deus é um Deus com D minúsculo, porque se Deus é poderoso e grandioso, Ele tem o direito de dizer não para nós. Seria insensato não pensar assim, se eu tivesse um filho de 2, 3 anos, e meu filho abrisse a gaveta da cozinha, e pegasse uma faca bem afiada, e eu, com a espada, ou aquela faca, melhor dizendo, da cozinha, sendo que eu sei que ele não tem maturidade para brincar com aquilo, então eu, num ato abrupto, roubo a faca da mão daquele menino, coloco na gaveta, fecho a gaveta, e tenho certeza que aquela gaveta não será aberta novamente. Aquela criança faz o quê? Chora, faz a birra, porque ela não quer ser negada. Mas se eu sou um pai e sei mais do que ela, é minha responsabilidade cuidar dos meus filhos, assim como Deus. Então muitas vezes nós adoramos coisas, ou adoramos algo que se diz Deus e que não é Deus verdadeiro, porque é uma concepção que você traz. Deus é amor, amém ou não? Mas Deus também é justiça, Deus também é misericórdia, Deus também, Ele lida com o pecado, assim como você vê no Velho Testamento. E às vezes nós vivemos a graça do Novo Testamento de forma libertina, achamos, e que chamamos hoje de hipergraça, podemos fazer tudo conforme a nossa ideia, e não é isso. Então o casamento também, qual que é a concepção do casamento? Se eu tivesse chegado com essa camiseta aqui, e tivesse, na primeira vez que eu fosse abotoar esse botão, abotoasse ele errado, esse botão aqui, todos os outros botões seguiriam a sequência errada. Poxa, mas foi só o primeiro botão que eu errei, mas só foi um. Será que vai ter uma repercussão em tudo? Sim. Tem questões que são princípios na vida de um homem e de uma mulher de Deus, que não podem ser quebrados, e que, se quebrados, vão ter uma repercussão que vai te acompanhar por muito tempo. Somos pastores já há mais de 16, 17 anos, já atendi muita gente, já chorei com muita gente, eu já vi casais arrependidos, casais arrebentados, porque quebraram princípios que não deveriam ser quebrados. Para você consertar todo o engate da camisa, você tem que desabotoar tudo e ir lá para o primeiro princípio: quem é Deus na nossa vida. Então isso fala de uma cosmovisão, e essa cosmovisão
que nós temos que ter é segundo a palavra de Deus. Como que você enxerga o mundo? Por quais lentes? Quais óculos que você veste para enxergar a realidade humana? Quais óculos que você veste para enxergar o casamento? Quais óculos que você veste para enxergar o sexo? Isso tem que ser permeado, totalmente permeado pela palavra de Deus. É ela que nos guia. Então, eu já vou passar para a Ana, essa não é a minha opinião, nem a sua, nem a opinião dela. Nós temos que deixar as nossas opiniões de lado e ver qual que é a opinião de Deus. Para que Deus criou, por exemplo, o sexo? Qual foi a função? Para que Deus criou o casamento? Vocês aqui são resultado de duas pessoas que tiveram uma relação sexual. Nem sempre, invariavelmente, essa relação sexual foi feita dentro de um casamento. Nem sempre essa relação sexual se expressou numa família constituída, mas eis que estamos aqui. Agora é nossa escolha, o que vamos fazer com a nossa família, a nossa futura família, com os nossos filhos. Qual que vai ser a escolha que eu e você temos? Eu lembro de uma história verídica de uma pessoa que tinha um orfanato, e nesse orfanato ele tinha 2 irmãos gêmeos, que cresceram desde pequeno, e eles não foram adotados durante aquele tempo que eles estiveram no orfanato. Chegou uma época em que eles estavam lá com os 18 anos, eles já tinham seus cursos profissionalizantes, então eles tiveram que sair do orfanato e tocar a vida deles como homens. Aquele homem que cuidava do orfanato, ele ficou muito curioso com esse casal de irmãos. Ele falou assim: olha, eu quero ver onde eles estão. Depois de alguns anos ele conseguiu localizar os 2. Ele chegou na casa de um deles, uma casa velha, meia abandonada. Ele bateu, ninguém atendia, bateu de novo, até que demorou um tempo, saiu um dos irmãos, meio sujo, meio com olho vermelho, falou: ô fulano, entrou na casa, e ele começou a ver que aquela casa estava bagunçada, ele estava sozinho, meio que se entregando às drogas, à bebida, e aquele homem que era um garoto no orfanato disse o seguinte: também, se você soubesse como foi o meu passado, como eu sofri, olha onde eu fui parar. Esse homem, o que cuidava do orfanato, saiu dessa visita e foi visitar o outro irmão. Ele também sabia o endereço. Chegou na casa desse outro irmão gêmeo, ele bateu palmas, era uma casa já bem arrumada, uma casa simples, mas bem arrumada. Eis que logo abre a porta uma menininha toda feliz: oi, tudo bem? Eu falei: eu vim ver fulano de tal. Ele é meu pai. Chamou: pai, olha quem está aqui. Recebeu na casa, ficou para o almoço, um almoço simples com a família, com a esposa, com os filhos, e apresentou, começou a contar como que ele chegou lá, e ele fez a mesma expressão: olha, também, de onde eu saí, eu tinha que mudar a minha vida. Então a perspectiva do que nós experimentamos também pode mudar e modelar o seu futuro. Se você olhar para o seu passado e falar assim: olha de onde eu vim, uma família totalmente destruída, então eu tenho que reproduzir isso? Não. Eu posso, pela graça e misericórdia do Senhor, ter um casamento e uma família totalmente diferente. Verdade. Todos os outros tipos, gente, de pensamentos e ideologias, elas falam muito sobre o que eu penso, o que eu sinto, como eu vou me realizar. E sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente vai entrar para o casamento e nunca vai encontrar a satisfação plena do meu eu. Porque quando nós nos casamos para o outro, para fazer o outro feliz. Quando eu me casei com o Emerson, eu disse sim para envelhecer ao lado dele, servir a ele por todos os dias da minha vida. Então, não é algo onde eu vou ter o meu ego massageado, onde as minhas respostas vão ser da forma que eu quero, mas eu me disponho a servir, a fazer o meu cônjuge feliz. Talvez essas expectativas não serão correspondidas, mas a gente está muito acostumado a fazer trocas. É uma meritocracia, uma justiça. Olha só, eu sirvo você todos os dias em casa, você chega em casa, tem roupa lavada, os nossos filhos estão sendo bem cuidados, bem criados, eu estou sempre pronta, disposta a estar com você caminhando, então eu mereço ser feliz. Queridos, a palavra de Deus não nos ensina isso. Quando nós entendemos que o casamento ele é abordado através da luz da palavra de Deus, eu escolho fazer o outro feliz porque eu amo ao Senhor Jesus. Posso ouvir um amém por isso? Amém. É sobre o Senhor e não sobre mim. Sabendo que eu me caso com uma pessoa
que é cristã, e dentro dela habita quem? O Espírito Santo de Deus. Então, quando eu me ponho contra o meu cônjuge, na verdade, não tenho algo só contra ele, mas quem dentro dele habita. Já pensou a responsabilidade? Então, quando eu olho para ele, eu vejo que Cristo habita nele. Então, a minha luta não é mais só contra carne e sangue, como o apóstolo Paulo diz. Mas eu tenho que entender que, por amor a Cristo, apesar das nossas diferenças, eu posso sim, por amor ao Senhor, viver um casamento plenamente feliz, sabendo que, se eu honrar a Deus, o Senhor é aquele que trabalha em mim, trabalha nele, vai ajustando, vai moldando, vai trabalhando esse casamento até que nós possamos agradar verdadeiramente o Senhor. E aí a felicidade vai ser uma consequência. Exato, essa geração do eu quero, a individualista, nós estamos numa geração assim, que busca o seu próprio prazer. Se ele faz sentido, se deixa você feliz, vai e faça. Essa o mote, o slogan da sociedade que nós vivemos. É por isso que, para esse tipo de sociedade, o casamento não é uma libertação, é uma prisão. E, na verdade, o casamento vai nos fazer pessoas muito melhores do que fomos. Preste atenção, sem demérito nenhum. Mas você, garoto, homem que está aqui, ou garota, mulher que está aqui, só entenderá o que é ser um homem ou uma mulher de verdade no casamento. O casamento nos constrói, o casamento revigora as relações. O casamento é a relação de dois seres humanos mais próxima que existe. Você, menina, tem grandes amigas, eu sei disso. Você, rapaz, tem grandes amigos. Mas nada vai se comparar a esse tipo de unidade, nada. Só que é o seguinte, quanto mais próximo de uma pessoa, você também vai revelar a sua vulnerabilidade. Vou dar um exemplo, vou citar de novo o cantor aqui, citado algumas vezes, Fábio Júnior. Você não deve conhecer muito ele, que os seus pais devem gostar. Você está falando a sua idade, cuidado. Eu não, hein? eu estou citando o Leandro que me falou essa história. Leandro e a Beatriz falaram que gostam muito do Fábio Júnior e tal, e eles estavam conversando comigo, e eles contaram um pouco da biografia do Fábio Júnior. Se eu não me engano, eu não sei, eles que me contaram, não sei nada disso, mas o cara casou com 7 fãs. As 7 esposas dele eram fãs dele. Estavam lá no show, Fábio Júnior, eu quero um autógrafo, eu te amo. Chorava no show dele, levava foto dele, ele jogava as toalhinhas lá, pegava e enxugava o suor com a toalha do Fábio Júnior e tal. Eis que essa fã conseguiu ficar tão próxima dele que casou com o cara. Olha só, você casar com a sua fã, mas o que aconteceu? Ele separou das 7. Por quê? Porque há uma benesses você ficar longe o suficiente para que ninguém enxergue suas falhas. Por exemplo, a comunidade igreja, a comunhão da igreja, ela nos aproxima um do outro tanto a ponto de, na sua vulnerabilidade, você ser transformado. É assim também o casamento. Então, quanto mais próximo você chega de alguém, mais você se revela a alguém. Preste atenção, todo ser humano tem um medo de ser realmente conhecido e ser rechaçado. Aqui alguém já viu aquele filme ou aquele livro chamado Fantasma da Ópera? Você já deve ter ouvido falar sobre isso, é um clássico. Fantasma da Ópera é um grande clássico da literatura mundial, que fala de um músico extraordinário, ele era muito bom, e ele era apaixonado por uma das cantoras, e ele sempre tentava conquistar essa moça, com os seus dons, com a sua musicalidade. O problema é que ele tinha uma imperfeição na face, uma cicatriz, e ele usava uma máscara, então metade do seu rosto era coberto por uma máscara. Só que ele tinha medo de se revelar totalmente, e ela estava começando a se apaixonar por quem ele era, mas ele tinha medo no fundo do coração, que se um dia ele revelasse as suas falhas, ela o abandonaria. E é o que acontece. Em determinado momento a sua máscara cai, ela vê as suas falhas, e essa mulher o abandona. Na verdade ele está expressando o medo de todo o coração, todo mundo que tem esse medo, de ser verdadeiramente conhecido e não ser amado mais. Então você tem que se aproximar de alguém que te conheça, a ponto de conhecer não suas qualidades, preste atenção, suas qualidades vão ser reveladas de uma forma muito simples, com o dia a dia, mas o teu relacionamento com essa pessoa do sexo oposto vai passar pela prova quando essa pessoa conhecer as suas falhas. É por isso
que ninguém deveria casar antes de 1 ano de namoro. É claro que isso aí você que vai determinar. Não, é uma regra. Eu estou dando um conselho. Por quê? Porque para você conhecer uma pessoa, você precisa de 2 coisas: tempo e experiência. Experiência e tempo. Essa pessoa nunca vai ter todas as experiências da vida em 1 mês de relacionamento, em 2 meses, 3 meses, muito difícil. Pelo menos 1 ano, 2 anos, legal. Porque você vai entender essa pessoa nas suas crises, nos seus traumas. Essa pessoa vai trazer a história e você vai ver como que ela reage nessas situações. Já dizia minha avó que no namoro nós temos que abrir bem os olhos, porque no casamento vamos ter que fechar. vai ter que Fecha fechar um bem pouco. os olhos. Vai ver os defeitos e aí você precisa saber lidar com eles, porque, gente, o casamento, ele é assim, ele tira o melhor de nós. Você que é casado, você sabe disso. No casamento, você traz à tona as suas qualidades e elas aumentam. Só que os defeitos acontecem a mesma coisa. Quanto pior você é, mais ainda acentuado vai ficar isso dentro do seu casamento. Então, você está disposto a passar a vida com os defeitos dessa pessoa? Olha bem, abre os olhos, como dizia a avó. Porque senão depois você vai precisar aprender a conviver com esses defeitos e a aceitá-los. Então a escolha é um processo muito importante na vida e no relacionamento de um casal. É isso aí, olha o texto que a gente vai colocar, 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E 1 Timóteo 1,16, mas por esta razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Bom, Paulo está falando, eu sou pecador. É por isso que o título dessa breve mensagem é Quando 2 pecadores dizem sim. Há um livro do Brennan Manning chamado O Impostor que Vive em Mim, excelente livro, você deveria ler, e ele fala isso, olha, existe um impostor dentro de mim. O próprio apóstolo Paulo fala sobre essa questão, você vai lembrar desse versículo, aquilo que eu quero fazer, eu não, quem lê a Bíblia aí? Quem? Obrigado, 2, 3, 4, 5, ele fala, e aquilo que eu quero fazer, eu não faço, 2, 3, 4, 5 pessoas que leem a Bíblia. Mas aí o que ele completa? Alguém sabe o próximo versículo? Vai ganhar uma inscrição para o próximo acampamento. Ai, ai, ai. Ninguém ganhou. Mas Não, já foi, já passou. Quem que é? Senão eu vou ter que pagar a sua inscrição. É o Samuel. O Samuel deve ser o organizador da câmera, deve estar com a Bíblia lá. O aplicativo, colocou lá. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Olha só. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Ele fala, está tudo invertido, eu sei que é certo, mas eu acabo não fazendo, eu sei que é errado, eu acabo fazendo, não é assim que a gente faz? Você já viu aquela palavra, penso logo? Aí você sabe mais isso que a Bíblia. Seus miseráveis, penso logo existo. Eu discordo dessa frase, amo, logo existo. Porque, fala a verdade, você não faz o que você pensa. Eu estou atrapalhando o pessoal da câmera aqui, né? Eu estou andando para caramba, coitada, ela está querendo focar. Você não faz o que você pensa, você faz o que você ama. Porque quando você fala, eu sabia que ia dar errado, mas eu acabei fazendo, não é? Tinha certeza que isso não ia dar certo, mas olha, eu acabei, por quê? Porque você é conduzido pelo que você sente, pelos seus sentimentos, ou seja, dentro do nosso coração nós estamos totalmente corrompidos, existe aquela questão da corrupção generalizada do nosso coração, totalmente deturpados estamos. Então quando ele fala aí, eu tenho que entender que 2 pecadores, mas que Cristo, dizem sim, mas que Cristo veio salvar o pecador, e eu sou o principal, ele fala, é um autoconhecimento que Paulo tem de si mesmo. Paulo estava falando do nosso coração, do meio do seu coração corrupto, quebrado. Então a consciência de Paulo aqui fala da sua consciência, da sua pecaminosidade à luz da santidade de Deus. Quando você olha o sol, você não consegue ficar muito tempo olhando o sol, porque a sua vista embaça, prejudica a sua vista. É como se o sol fosse a santidade de Deus e quiséssemos abraçar o sol. Você sabe que você nunca conseguirá abraçar o sol e sairá dessa experiência vivo. Ou seja, essa experiência de santidade de Deus é pela misericórdia de Deus aplacada pela graça e misericórdia de Jesus na cruz. Então eu posso ser abraçado pelo sol, pela santidade dele, sem ser consumido por isso. Então na verdade aqui,
essa ideia da misericórdia de Deus em face do nosso pecado, mesmo no casamento. Tem uma frase de um livro do Dave Harvey. Dave Harvey escreveu um livro quando pecadores dizem sim. Ele fala: nosso verdadeiro oponente então não está do lado de fora da cama, e sim dentro de nosso coração. Nosso inimigo são os desejos do nosso coração que se opõem aos desejos do Espírito. Esse é o mais feroz e único inimigo do nosso casamento. Ou seja, meu inimigo no casamento não é o meu cônjuge, não dorme do meu lado na cama. E tem muitos casamentos que acabam por causa disso. Aliás, nenhum casamento acaba por causa de mim, acaba por causa do outro. É sempre assim. Nenhum casamento acaba porque, não, realmente eu fui o culpado. Não, é sempre o outro. Essa esposa, ou esse esposo, é sempre assim. Porque as pessoas têm uma consciência errada do que é casamento. Acham que casaram com um santo. Ei, somos pecadores. E o principal pecador não está dormindo do lado, dorme dentro de mim. Ele é um impostor que vive em mim. O que é o pecado? O pecado nos separa de Deus e nos separa um dos outros. Então o pecado está constantemente trabalhando para me separar da Ana. Ele é meu inimigo, todos os tempos, todo momento, todo tempo, querendo me separar da Ana. E para me separar da Ana, ele me separa de Deus. E a primeira coisa que acontece com o pecado, com o pecador, é a desconexão de Deus, desconexão das pessoas e desconexão de si mesma. A pessoa se desconecta do amor a si mesma. E algumas vão até a última instância e tiram sua própria vida. Tamanha a desconexão com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Porque dois pecadores estão dizendo sim. Então o problema não está ao nosso redor ou fora de nós. O problema é essa grande oposição dentro de nós. Quando dois pecadores dizem sim. Nós estamos num constante processo de transformação, não é verdade, gente? Quando você se converte, quando você diz sim ao Senhor, ali começa o seu processo de transformação. E sabe o que eu tenho para te falar? Sabe quando que ele termina? Quando você for levado para ficar com o Senhor para sempre, para morar com o Senhor. Enquanto isso, nós estamos sendo trabalhados, lapidados todos os dias. São vestes de santidade que a gente escolhe colocar todos os dias, frutos de obediência, uma vida de devoção e de oração. E isso para nós precisa ser libertador. Porque quando eu entendo isso, eu entendo a cruz de Cristo. Eu entendo que esse processo de transformação é o que me une a esse homem. Eu posso sim ser trabalhada, ser lapidada, ser transformada nos meus desejos, nos meus pecados, na minha mente, no meu passado. Aqui cada um tem uma história, você está construindo a sua história. Faça boas escolhas, porque quando você entrar dentro do seu casamento, a tua história vai te acompanhar. Você não vai deixar ela lá na casa da sua mãe, dentro de um saco guardado no armário, e vai começar uma vida do zero. Essa história ela vem com você. Então esse processo de transformação é que nos dá a capacidade de dizer sim. Existe graça para eu continuar. Existe graça para eu poder continuar caminhando ao lado desse homem. Olha só, Thomas Watson fala uma frase muito interessante. Ele é um pastor inglês puritano do século XVII. Ele fala: enquanto o pecado não for amargo, Cristo nunca será doce. Gente, isso é uma frase tão verdadeira para nós. Porque se nós nos apegarmos ao pecado, a essa vida, não é só experimentar um pouquinho, não é só de vez em quando, não é só mais uma pessoa, é só mais uma ficada, é só mais uma transa, é só mais um beijo. Enquanto nós não entendermos que nós precisamos odiar o pecado, porque isso nos afasta do nosso Criador. Andar com o Senhor, viver com o Senhor nunca será doce. Tem gente que vai contar seu testemunho, né? Sobe às vezes para dar um testemunho da sua vida pessoal. O testemunho parece mais um troféu do que outra coisa. A pessoa tem mais orgulho do pecado, de onde ela viveu, olha quantas pessoas eu peguei, por onde eu andei e as coisas que eu fiz, do que um orgulho de falar, gente, o Senhor me resgatou. Foi por causa da cruz de Cristo, eu não merecia nada disso, mas a misericórdia do Senhor me alcançou, mudou a minha história e hoje eu sou capaz de começar uma vida nova. Então é isso que nós precisamos entender, que enquanto nós não odiarmos o pecado, e é um exercício, viu, gente? Porque é igualzinho o porco, né? Você pega um porco bonitinho, dá um banho nele, coloca um laço. Na primeira oportunidade que ele tiver, para onde ele vai? Para a lama. Somos nós, queridos. As nossas emoções, a nossa alma, os nossos desejos nos traem. Nós moramos nessa carne caída, nesse corpo caído, então nós precisamos entender que Cristo precisa ser doce. A escolha por Cristo é a melhor escolha possível e isso nos unirá ao nosso cônjuge. Amém. Amém. Agora vamos falar um pouquinho sobre
essas expectativas irrealistas. Existem dois tipos de expectativas para o casamento, e você que vai casar no futuro, amém ou não? Ah, glória a Deus. Você tem que entender, a primeira expectativa irrealista é aquela visão romântica. Geralmente, meninas, está mais ligada a vocês, não tem como negar, não quer dizer que os meninos também não estejam acometidos a isso, essa visão mais romantizada do casamento. Ai, pastor, ele não é crente, mas quando casar, ele vai resolver isso. Ai, pastor, eu peguei ele está consumindo drogas, está acabado, mas eu vou mudar ele, certamente o casamento vai mudar. Ele me trai no namoro, mas o casamento vai resolver isso. E essa visão romantizada, essa visão de casei com um príncipe, mas eu beijei o sapo e aconteceu alguma coisa contrária, essa visão de que tudo vai ser melhor, essa visão que ignora os desafios, que ignora as frustrações, essa visão de que se casar eu vou ser realmente feliz, que já foi falado aqui, essa visão equivocada de que o casamento me trará algo que eu ainda não tenho, que o casamento não é para isso. O casamento, você tem que entender que existe uma realidade, uma visão equivocada, muito romantizada, aquela de propaganda de televisão, família perfeita. Não existe isso. Não deixe sua alegria depender de algo que você possa perder. Anota isso aí. Não deixe sua alegria depender de algo que você possa perder. Se a sua alegria está dependente de algo que você pode perder, essa alegria está colocada, fundamentada em algo errado. Poxa, então você quer dizer que a sua alegria não está dependente da sua esposa? Não. Por mais alegre que ela me faça, ela não é a fonte da minha alegria. Preste atenção. A fonte da minha alegria é Deus, somente Ele. Ele é o fundamento da minha existência, da minha vida. Então Deus me dá um bônus, que é a minha esposa e minha família. Então essa é a visão romantizada. Agora existe outra visão, que é outro extremo, uma visão cínica do casamento. E hoje eu acho que essa visão está em moda. A visão cínica é essa visão que, casamento é só mais um relacionamento falido. Casamento, se não der certo, vai lá, desfaz. Tem gente que celebra, uau, eu fiquei 7 anos casado, como assim, irmão? Não, porque os meus colegas ficam 2, 3 anos. Tem a crise do primeiro ano, a crise do 7º ano, essa visão cínica, né? O divórcio, para uma visão cínica, é sempre uma opção. Se não der certo, a gente resolve. São pessoas que não entendem que casamento é uma aliança, pensam que casamento é um contrato. Há uma diferença enorme. Quando você faz um contrato, você vai ter várias cláusulas, uma delas é, caso quebre-se esse contrato. Tem jogador aí grande, de time pequeno, que foi para o Real Madrid, que fez um contrato de casamento. Você sabe que é o time que eu estou falando, sabe? Um time aí que não tem mundial. Tem palmeirense ou não? Vocês estão tudo santos. Vocês são... Que bom, não tem palmeirense? O povo é corintiano? Tem corintiano aqui? Meu Deus, vou morar para vocês depois, irmãos. Coitado dos irmãos ali, estão cabisbaixos e tal. Tem flamenguista aqui ou não? Agora sim! Puxa, gostei dessa plateia. Estava vendo que estava rolando uma identificação aqui. Vou parar de falar de time. Mas tem gente que fazendo contrato de namoro, poxa, contrato de casamento, contrato é para ser quebrado, porque tem cláusulas lá que vão ser quebradas. É diferente de uma aliança. Nós fazemos uma aliança um com o outro. Quando eu fiz essa aliança, e esse anel chamado aliança que eu carrego no dedo anelar da mão esquerda, vai me lembrar do que eu falei para ela no púlpito, numa igreja, ou seja, lá onde foi celebrado o casamento. Mas naquele momento eu pedi a mão dela para que eu pudesse servi-la para o resto da minha vida. Eu pedi o privilégio de poder lavar os pés dela para o resto da minha vida. Eu pedi o privilégio de poder envelhecer do lado dela, preste atenção. Eu não pedi o privilégio para ficar do lado dela só nos dias bons. Eu falei assim, eu quero ficar com você até nos dias maus. Eu quero ficar com você, preste atenção, quando você me odiar. Quando você falar assim, não aguento mais esse homem, eu vou estar lá. Vou estar lá para reverter essa situação.
Que o nosso amor não é testado nos dias bons românticos. O amor no casamento é testado nos dias maus, sombrios, de nuvens espessas. Os dias ensolarados é fácil amar. O duro é amar outra pessoa quando o dia está nublado, chuvas e trovoadas. Esses dias são mais difíceis de serem amados. Então essa visão cínica, que o casamento é apenas um plano. Eu tenho um plano A, B, C, D, se não der certo a gente vai rodando. Não, casamento é para ser feito e ser construído no altar, diante de Deus, em oração, na palavra de Deus. Agora existe uma outra visão, a terceira visão que eu quero propor para você, é a visão bíblica. Para a visão bíblica não existe outra opção a não ser a restauração. Quando nós estamos bem, há uma restauração. Na visão bíblica, o casal vive na perspectiva da eternidade. Estamos construindo algo aqui para a eternidade. Nós temos 2 filhos, como dissemos aqui. Estamos construindo eles para quando nós não estivermos aqui presentes, eles continuarem louvando e glorificando a Deus. Essa é a visão bíblica. A visão bíblica, eu tenho consciência do meu pecado e que meu pecado que habita ainda dentro de mim quer me separar. E eu vou lutar com isso para glorificar a Deus. A visão bíblica compreende as fases de um relacionamento. O casamento não aconteceu, como eu disse, no dia do sim. O casamento nosso aqui aconteceu quando eu fui pedir ela em namoro na casa do pai dela. O pai dela tinha um bigode desse tamanho, parecia um anu. E a mãe dela brava: olha, o seguinte, você só pode namorar domingo na igreja, quarta-feira aqui em casa. Era isso. Não tinha telefone, não tinha celular naquela época. Hoje era não. Telefone com fio, o pai pegava a extensão, escutava o que a gente estava falando. E na sala. Passasse muito tempo, o pai pegava a mão lá. Gente, chega, hein? Muito tempo no telefone já, vai vendo. E na sala, para todo mundo ouvir: oi amor, tudo bem? Tudo bem. Pai e a mãe do lado: te amo. Foi seu dia bom? Não tá. O nosso casamento começou lá. As nossas experiências boas nós trouxemos para o casamento. É como se fossem 2 malas. E chegamos no aeroporto, ela tinha a mala dela, eu tinha a minha mala. Falei assim: não, que no avião só entra uma mala. Peraí, como assim? Esse é o avião do matrimônio. Só cabe uma mala por casal. E vocês têm que agora escolher o que vocês vão levar. Então eu abri a minha mala, ela abriu a dela, e nós começamos de uma outra mala colocar aquilo que era essencialmente ser levado. Preste atenção. Por isso que eu digo que casamento é um altar. Nesse altar, e altar biblicamente falando, é uma experiência dupla, uma experiência de morte e de ressurreição. No casamento, eu levo algo que eu preciso matar ali, sacrificar. O que eu quero dizer com isso? Meus traumas, meus preconceitos precisam morrer, porque ela não precisa passar por todas as minhas angústias do passado, eu preciso resolvê-las em Deus. Agora também o casamento é altar de vida, e na Bíblia, altar, cruz, fala de ressurreição. É também um lugar de se levantar uma nova vida, uma nova existência. Agora as 2 malas são deixadas e uma mala só. O que eu vou levar para esse casamento que é essencial? O que eu vou deixar para trás? Qual história que eu quero que ela experimente de mim? Qual história que eu quero sepultar na minha vida? Por exemplo, às vezes a falta de responsabilidade tem que ser sepultada, porque no casamento não cabe mais falta de responsabilidade. No casamento não cabe mais a infidelidade. Não tem espaço. Ou alguém aqui quer uma pessoa que seja 99% fiel? Levanta a mão. 99% fiel, tá bom para você? Sim? Se for 1% infiel, você se arrependeu de levantar essa mão, né, irmão? Eu sei, vou te ajudar, vai. Você não escutou direito. Pode abaixar a mão, irmão, pode abaixar. Ninguém quer isso, nem ele que levantou a mão. Oh, meu Deus. O cara estava meio dormindo. Não, levantei a mão não. Ninguém quer 99% fiel. Deixa eu dar um exemplo. Você liga na pizzaria: olá, tudo bem? Quero uma pizza. Sim, o endereço tal. Daí chega um motoqueiro com a pizza, uma pizza de 12 pedaços. Aí você vai abrir para conferir a pizza, tem 11 pedaços, está faltando um. Aí você falou: mas está faltando um pedaço aqui. Daí o motoqueiro falou: pô, cara, tem 12 pedaços, um só não vai fazer falta. Aí você fala: mas eu comprei uma pizza de 12 pedaços, irmão. Pô, eu comi só um, irmão. Não sobra, não, realmente às vezes sobra 1 ou 2 pedaços, mas eu comprei 12, brother. Você vai fazer caso de um pedaço?
Você está entendendo? O mundo quer falar o seguinte: não, pegue pessoas despedaçadas, pode pegar pessoas em falta em algumas áreas. Eu não tenho o direito de levar as minhas faltas para minha esposa, eu preciso resolvê-las. Por isso que essa visão bíblica, Gênesis 2:20, a parte B fala: mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua metade. Olha só, quando você vê o relato bíblico de Gênesis, você vê que Deus fez Adão ser satisfeito em Deus. Adão passou pelo processo de busca e satisfação plena em Deus. Depois é que Deus cria a sua esposa, Eva. Você vê lá que Deus criou Adão e depois criou Eva. Obrigado. Deus não criou Adão e Paulão. Não, foi Adão e Eva. Agora, por que será que Deus cria Adão e depois passa um tempo e cria Eva? Me fala aí, você que é expert na Bíblia. Será que o Senhor não estava gerando no coração de Adão um senso de necessidade de pertencimento? Ele via que todos os animais tinham o seu ser correspondente. E ele não. Eu vejo assim duas coisas, né? O Senhor trabalhando na vida do homem desde a criação para falar assim: olha só, sobre você está a liderança, o governo está sobre a sua vida, pode aprender a governar sem a sua metade. E Adão teve que cultivar o jardim, ele teve que plantar, ele teve que ir atrás para que as flores dessem cada vez mais flores, e frutos mais frutos, as árvores mais frondosas, colocou nome nos animais. Ele teve que construir. Aí então, o Senhor olha para ele e fala: agora eu vou colocar ao seu lado uma mulher. E constrói Eva. Então, para quê? Para que esse senso de complementariedade acontecesse no coração desse casal, lá no jardim. Para que Adão pudesse entender que ele não vai dominar sobre ela, mas ao lado dela, ela vai complementar a vida desse homem. Não é lindo isso, gente? Então, nós, mulheres, precisamos olhar para os homens da nossa vida, no casamento, como senso de complementariedade. Eu te completo, meu amor, e você, homem, também. Eu quero uma mulher para que eu possa ser completo ao lado dela. Ou seja, o homem e a mulher só serão completos no casamento. É um senso que Adão teve de falar assim: agora sim eu sou completo nela e ela em mim. Preste atenção, o relato bíblico fala que Eva não recebeu esse nome na sua criação. Adão era conhecido como varão. E quando ele acorda daquele sono cirúrgico, da formação de Eva, da sua costela, ele fala: essa é varoa, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Vocês não entenderam, né? Vocês entenderam, mas não quer dar risada, né? Vocês são terríveis. Ele falou assim: agora sim, agora o senhor está falando a minha linguagem. Agora o senhor entendeu do que eu gosto. Agora o senhor entendeu, porque girafa, hipopótamo, elefante não estava dando, não, estava por fora. Mas essa ideia de que agora ela é completa, ele fala: ela é varoa. É como se eu desse o nome para minha esposa: eu sou Emerson, ela é minha parte Emerson, ela é a parte que me completa, somos um. Adão está falando assim: eu sou varão, ela é minha varoa, ela toma a minha identidade, somos um, somos completos um no outro. Então o homem só é completo na vida da sua esposa e sua esposa na vida do seu esposo. Gente, olha só, Martinho Lutero, que ele é o pai da Reforma Protestante, ele disse uma frase muito interessante: o casamento é a escola do caráter. Olha só, quem gosta de ir para a escola? Quem gosta de 2 aulas de matemática integral, depois seguido por língua portuguesa, análise sintática? Matemática integral eu gostava. Você gostava dessas coisas? Eu gostava. Jesus amado, depois você vai para a sociologia, escola de Frankfurt, Tamo junto, você passa irmão. a manhã Integrais. inteira estudando. Gente do céu, escola não é fácil não, né? Quer uma escola mais fidedigna para o caráter do que o casamento? Igual a gente falou aqui, é o lugar de maior proximidade. Eu suscito nele as melhores e as piores coisas, então é uma escola. Eu falo para os meus filhos: filhos, vocês não vão fugir da escola, né?
Então, aproveitem a escola o máximo que vocês puderem para absorver toda a sabedoria que vocês podem dela. Queridos, casamento é a mesma coisa. Vamos aproveitar o máximo que nós podemos através dessa escola, pedindo a Deus graça para olhar para o nosso cônjuge, para essa pessoa especial que Deus coloca na nossa vida, para que nós sejamos trabalhados. Você vai olhar para você não vai olhar para ele. A sua oração vai ser primeiro: Senhor, me muda. Pai, molda a minha vida. E não assim, né? Senhor, muda esse homem, porque eu não aguento mais. Ele não me entende. Ele não fala a minha linguagem. Ele não me ajuda na casa. Eu estou tão cansada. Né? Então, nós precisamos entender que vai ser uma escola que vai começar a trabalhar em nós. E nessa escola, nós precisamos contar com algo muito importante, que é a misericórdia. Essa palavra é uma palavra-chave na Bíblia, porque você está literalmente dormindo com um impostor dentro de você e ele dentro dele. Então, nós dois trabalhando contra esse impostor que mora dentro da gente. Vai ser necessário misericórdia ou não? Ou você acha que o seu cônjuge vai acertar todas as vezes? Não, ele não vai. Né? Então, a semelhança daquilo que já foi dito aqui, a misericórdia também, para ela, é estabelecido um padrão na palavra de Deus. E não é um padrão muito baixo. Sabe qual que é o padrão de misericórdia? Sabe o que diz lá em Lucas 6,36? Não precisa abrir? Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Sem misericórdia, as diferenças elas se tornam divisoras e, às vezes, até irreconciliáveis. Essa divisão que acontece, gente, é algo que ela vai existir se eu não tiver essa misericórdia de Cristo sendo atuada na minha vida todos os dias. É algo que eu vou ter que exercer. E aí, nesse capítulo mesmo de Lucas 6, só que no versículo anterior, ele dá esse padrão de misericórdia para mim e para você. Ele fala, sabe como é que você tem que ter misericórdia? Você vai começar primeiro amando os seus inimigos. Oi? Exatamente. Você, meu filho, minha filha, você vai aprender a ter misericórdia, primeiro com padrões de dificuldade. Eu vou colocar a linha lá em cima para você entender como é que se exerce misericórdia. Com aqueles que te perseguem, com aqueles que te maltratam, com aqueles que te odeiam, que te caluniam, que falam mal de você. Vai amar essas pessoas. Aí sim, quando você aprender essa lição de misericórdia comigo, você vai entender como é mais fácil exercer misericórdia com aquele que está ao teu lado. Aquele que todos os dias você vai ter que exercer um pouquinho de graça e misericórdia e perdão, entender que ele não é perfeito, que ele também precisa dessa graça maravilhosa divina para que o casamento dê certo. A base é misericórdia. Misericórdia é não dar à pessoa aquilo que ela merece. Ela merece às vezes a condenação, merece uma justiça, merece isso, aquilo, mas você, pela misericórdia, não dar aquilo que ela merece. Quando você levanta as suas mãos e fala Deus misericordioso, é você reconhecer que Deus não deu aquilo que você merece, que eu e você sabemos o que merecemos. Mas quando você levanta as mãos e fala louvado seja o Deus gracioso da graça, é aquele que Deus deu aquilo que nós não merecemos, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, a diferença entre misericórdia e justiça própria. A gente já quer ir para o final. Deixa chamar o pessoal do louvor para vir para cá, por gentileza, para a gente fazer uma oração no final. As considerações finais disso tudo. Eu não vou nem chamar de conclusão, porque um casamento e uma palestra dessa não se conclui. Eu vou fazer alguns pensamentos aqui, algumas considerações finais sobre casamento. Primeiro, o alicerce do casamento é a palavra de Deus. Diz amém para mim aí. Amém. A Bíblia é tanto o padrão avaliador para o casamento, quanto o padrão restaurador de um relacionamento, não só do casamento, da sua vida. É pela palavra de Deus que você avalia quem você é e estabelece padrões para se tornar aquela pessoa que Deus quer que você seja. Mas a fonte do casamento é o Evangelho. O Evangelho, ele está expresso nas palavras das Escrituras. O Evangelho, primeiro, é um escândalo para aqueles que estão se perdendo, porque o Evangelho não tem um marketing muito bom, né? Quando você fala você é pecador, você não atrai muitas pessoas falando dos problemas delas. O Evangelho, ele atrai pelo amor, mas mesmo sendo pecador falho, tem um Deus que te ama. Então, a fonte do casamento é o Evangelho. O Evangelho fala de cruz.
Uma pessoa, um casamento sem a cruz do Calvário, é uma pessoa em riscos, é um casamento em risco. Agora, terceiro, o foco do seu casamento é a glória de Deus. Nós apontamos para a glória, de mãos dadas, caminhando, nós apontamos para a glória de Deus. A palavra do Senhor, nós lemos o texto aqui de Efésios, fala que grande é este mistério. Ele fala, eu não estou falando de casamento, estou falando do amor de Cristo pela sua igreja. Então, quando você vê uma noiva entrando e o noivo indo até um pedaço daquela passarela para buscar a sua noiva ao altar, é essa visão bíblica do amor de Deus pela sua igreja, é essa parábola, essa figura, essa metáfora viva. Então, casamentos saudáveis glorificam a Deus, que demonstram o amor de Deus na terra para outras pessoas. Esse é o foco, é uma bela ilustração sobre o amor de Deus sobre o seu povo. O casamento tem fases. Nas primeiras fases do casamento é o namoro, você está cortejando alguém, é a fase que a gente é mais romântico, a gente deveria levar esse romantismo para sempre, mas é fato. A segunda fase de um casamento chama-se noivado. Foi falado aqui quando o compromisso vai se aumentando, a intimidade ainda não, mas o compromisso se aumenta, a ponto de começar a falar de casamento, a ponto de começar a juntar suas finanças para o casamento, deixar isso bem claro, a ponto de colocar uma aliança no dedo e falar assim, agora eu sou noivo, é um sinal de que eu estou agora com um relacionamento mais sério ainda, de mais compromisso. Terceira fase do casamento é o próprio casamento, é o dia do sim, o começo, os primeiros anos de casamento. É uma fase linda, uma fase do florescer, não é uma fase fácil, que lá naquela mala, lembra aquela mala única? Poxa, esqueci de trazer aquilo, mas por que você trouxe isso? São adaptações. Depois vem a outra fase, vem os filhos, criação dos filhos, Deus vai trazendo para a sua casa. Depois vem outras fases, a fase do ninho vazio, quem sabe os seus pais aí vão começar a experimentar isso quando você casar. Daí tem a fase que você retorna a ser um casal. Cadê os filhos? Todos foram embora, casaram, eram adolescentes, agora já estão com seus filhos. Daí outra fase, quando chegam os netos, a casa fica cheia de netos. E depois vem a última fase do casamento, a hora de dar a Deus. É a hora que, se Deus não voltar antes, Deus vai recolher um deles. E às vezes uma situação difícil, mas Deus recolherá um deles, e alguém vai ficar, e vai dar a Deus. Eu quero estar preparado para passar por todas essas fases glorificando a Deus, que é nosso casamento, que os casamentos que surgirem aqui, aqueles que já foram solidificados aqui, já surgiram, os casamentos que estão sendo construídos pelo namoro, noivado, sejam casamentos que glorifiquem a Deus em todas as fases, seja no começo, no meio, ou até aquele dia, o dia do adeus, que sejamos feitos para a glória de Deus, amém? Você pode se colocar em pé? Eu sei que a realidade aqui de muitos é de não estar casados, mas eu queria que você levasse com muita seriedade esse momento da oração. Nós vamos orar juntos aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse uma das suas mãos no coração. Eu queria que você, mesmo sendo jovem, adolescente, você já precisa começar a orar pelo seu casamento. Você já precisa começar a orar pelo seu cônjuge. Você, menina, pelo seu marido. Você, menino, pela sua esposa. Você precisa orar por isso. Você precisa consagrar o seu futuro casamento nas mãos do Senhor. Nós estamos aqui numa conferência sobre relacionamentos, e é inevitável você pensar sobre isso. Então, feche seus olhos, esqueça quem está à sua direita e à sua esquerda. Não olha aqui para frente também não, feche seus olhos. É o seu tempo com Deus. E às vezes a pessoa que está ao teu lado está tendo um tempo com Deus, e às vezes a gente acaba estragando isso. Deixa ela. Começa a falar: Deus, me prepara para o casamento. Às vezes você fala: mas está tão longe, falta tanto tempo. Nada, é um piscar de olhos.
E eu vejo alguns casamentos tão equivocados, pessoas não resolvidas, traumas, se dando ao casamento na esperança de que isso fosse uma fórmula mágica, e não é. A segunda oração que você tem que fazer no seu coração é a seguinte: Deus, cura a minha vida, para que quando essa pessoa que o Senhor escolheu chegar, eu estar curado, eu estar equilibrado em Deus. Essa pessoa vai encontrar um coração totalmente do Senhor, Pai. E de alguma forma nós vamos nos entender e entender que fomos feitos um para o outro. Me prepara para isso. Outra oração que você vai fazer agora é o seguinte: Deus, independentemente dos exemplos que eu tenha tido de casamento, aqueles bons exemplos ou os maus exemplos, isso não vai mudar a minha visão do casamento segundo a palavra de Deus. Por melhor casamento que meus pais tenham, eu quero aprender muito com eles, mas eu sei que o Senhor ainda tem mais para mim. Ou quem sabe, Pai, eu não tive exemplos bons. Quem sabe eu carrego no meu coração um cinismo com relação ao relacionamento. Quem sabe eu tenho medo de me dar a conhecer, ser conhecido ou conhecida, e a pessoa não me aceitar, porque Deus, eu trago também as minhas amarguras, minhas aflições, eu trago, Senhor. Mas Deus, me liberta disso, cura minha alma, cura meu coração, Deus, faz de mim a tua vontade. Pai, nós oramos por esses jovens, adolescentes. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão valorosa, por esse tema tão importante, pelo privilégio que eu e a Ana temos aqui de ministrar sobre casamento para pessoas solteiras, Deus. Ai, como eu queria ter tido mais essas ministrações. Como é importante participar de uma igreja, de uma comunidade que compreende o valor do casamento, até mesmo para os jovens e adolescentes. Que essa mensagem possa despertar corações aqui. Tantas áreas que o casamento envolve: a intimidade, a amizade, a vida espiritual, a comunhão, a sexualidade. Pai, mas que o Senhor nos ajude a levantarmos os nossos olhos e termos o padrão dos céus para os nossos relacionamentos. Abençoamos jovens e adolescentes nessa manhã, e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode glorificar a Deus com as suas palmas.